you think I'm evil? Evil isn't a clinical diagnosis. I'd like to ask about why you brought me here today. Do you believe in demonic possession? No. Well, then you won't believe anything I'm about to tell you. Then give me something to make me believe you. Okay. Let me inhabit you. Alô pessoal, estive aqui a assistir um filme muito interessante, produzido por Chuck Konzelman e Kari Solomon. Eu sei que Chuck Konzelman é muito conhecido por produzir e escrever o filme Deus Não Tá Morto 1 e o Deus Não Tá Morto 2, e também o filme Do You Believe? Mas recentemente ele lançou o filme Nefarious, que é em português nefasto, que quer dizer destruidor, devorador, aquele que causa confusão onde está. E eu decidi tomar o filme como ponto de partida para falar de algo que há muito tempo na minha mente eu já tenho estado a pensar e de fazer um vídeo, falar aqui para as pessoas e alertar realmente as pessoas sobre a possessão demoníaca e atuação demoníaca na sociedade em que vivemos hoje. Só para situá-los, o filme fala sobre um serial killer ou um assassino em série chamado Edward, que foi sentenciado à morte. E antes de ser morto, ele teria que receber um psiquiatra para avaliá-lo e determinar se ele realmente estava são ou se tinha algum problema psíquico ou mental. O interessante é que tão logo o psiquiatra, o James, que é o psiquiatra, entra, o demônio logo se apresenta e diz: quem está a falar aqui não é o Edward, quem está a falar aqui é o demônio. E o psiquiatra, claro, aquele sorriso de desdém: não, nós não acreditamos em demônio. Ele se declara logo, declara de cara: eu sou ateu. Então não acredito na existência nem de demônio, nem na existência de Deus. A trama toda se desenrola nessa conversa entre o demônio, que está a se apresentar como demônio, e o psiquiatra que não acredita em Deus, não acredita na existência do demônio. Isso deixa logo de cara a intenção do produtor em mostrar que o mundo de hoje está tão ignorante na existência do demônio, está tão ignorante na questão da possessão demoníaca, que por mais que lhe é apresentado na sua cara, na sua frente, provas concretas de que é um caso não de se tratar cientificamente, medicamentosamente, é um caso de possessão demoníaca, ignora-se completamente. Por outro lado também, o filme se desenrola, e isso é a parte mais interessante do filme para mim. O demônio mostra para ele como é que eles têm atuado na sociedade, como é que eles têm agido na sociedade, mas de forma bem desperceptível. O demônio no filme menciona que eles evoluíram tanto a forma de sacrifício humano para o seu mestre, para Satanás, que já não precisam, como antigamente, queimar os bebês. Ele menciona que antigamente se queimavam os bebês para sacrificar ao deus Moloch, mas atualmente eles já não precisam de altar para sacrificar os bebês. Eles transformaram o ventre das mulheres num altar. Ou seja, o bebê já não precisa nascer, o bebê vivo, lá no ventre da mãe, ele já é sacrificado. Aí ele vai desenvolvendo como é que através das leis pró-aborto, através do incentivo que a mídia dá, através do incentivo que as pessoas recebem para aprovar leis sobre aborto, e como é que tudo isso é investimento satânico para, na verdade, aumentar o número de sacrifício de vidas. E isso me chamou muita atenção até, me fixando um pouquinho nesse pormenor, porque eu e minha esposa tivemos a pesquisar. Só no ano passado, a OMS estimou que a principal causa de mortes no ano 2022 foi por aborto. Estima-se mais de 40 milhões de bebês mortos só em 2022. Veja, 40 milhões de bebês mortos, nós estamos a falar de 40 milhões de sacrifícios de vida humanas no ventre das mulheres. E claro que isso passa desapercebido, estamos a falar passa desapercebido, por quê? Porque a notícia, quando é passada, ela não é passada como assassinato, não é passada como mortes de bebê, não. E por isso mesmo é que muitas dessas ações demoníacas não ganham o tom de gravidade que deveriam ganhar. Veja, por exemplo, que no filme o demônio faz questão de mencionar que, olha, muita coisa que nós fazemos, nós recebemos ajuda da mídia, nós recebemos ajuda que para ele, muitos dos donos dessas grandes mídias
os donos de grandes produções de filmes e estúdios de filmes e tudo mais são nossos servos. O demônio insinua isso. E ele diz que através da mídia, através dos filmes, através das novelas, eles fazem com que a atenção das pessoas seja desviada de tal modo que o demônio pode fazer e desfazer, as pessoas não notam. Por exemplo, chega uma parte do filme onde o James, o psiquiatra, diz para ele: não, nós somos livres, nós já não somos atrasados como no Império Romano, nós conseguimos um monte de direitos humanos e conseguimos erradicar a escravidão e nós somos agora seres livres. O demônio fala, o demônio ri na cara dele. E o demônio até chega ironicamente a falar: James, eu te amo. Porque o demônio menciona que a escravidão hoje está mais acentuada do que a escravidão no Império Romano. Hoje, estima-se, isso é na boca do demônio, né? A falar, estima-se que existe 40 milhões de escravos. E metade desses 40 milhões de escravos são escravos sexuais. Quando nós fomos pesquisar, a OMS estima que não são 40 milhões. A OMS diz que são 50 milhões de escravos. Só para acrescentar a isso, ainda ontem eu estive a assistir uma live do Jim Caviezel. O Jim Caviezel fez uma live ontem com Jordan Peterson sobre um filme que seria lançado no dia 4 de julho, que fala sobre tráfico de crianças para fins sexuais, ou seja, para serem escravas sexuais. O Jim Caviezel menciona que estima-se que por ano são traficadas cerca de 2 milhões de crianças para serem escravas sexuais. E muitas dessas crianças em África são raptadas para serem mortas e os seus órgãos serem oferecidos para deuses, em sacrifícios para adquirir poderes e muito mais. Todos esses dados são bem desapercebidos na mídia. O demônio mencionar que ele recebe apoio da mídia para desviar a atenção das pessoas sobre o que realmente está acontecendo, sobre o que realmente ele está fazendo no mundo, me chamou a atenção o fato de que as pessoas pensam que o que passa no noticiário é o que realmente as pessoas precisam saber. Ou seja, do noticiário passa as notícias mais importantes do mundo. Tira isso da cabeça. Assim, aquilo que há de realce nos noticiários, que seja na velha mídia, na grande mídia ou nas redes sociais, aquilo que aparece de realce muitas vezes é banal. Muitas vezes você não precisa saber. Eu tenho dado muito exemplo nas pessoas das mortes de cristãos que têm ocorrido na Nigéria, por exemplo. Isso segundo os dados da Portas Abertas. São cerca de 13 cristãos mortos por dia na Nigéria. Eu te pergunto, qual é o noticiário que passa isso? Bem, isso não te parece grave por quem está falando, o Rogério. E parece, 13 cristãos por dia, é alguma coisa assim. Não, isso é porque o demônio está trabalhado de tal forma que as coisas mais graves, mais repugnantes que estão acontecendo hoje na sociedade passam não só desapercebido aos nossos olhos, mas até quando tomamos conhecimento, nós reagimos com indiferença. O filme chama atenção a esses fatores de forma bem genial. Uma das coisas que me chamou muita atenção foi quando o psiquiatra chega para uma segunda sessão e o demônio diz para ele: pronto para o segundo round? E o psiquiatra diz: eu não sabia que eu estava numa luta. O demônio diz: é por isso que você está perdendo. E aquilo me chamou muita atenção no facto de que, assim, as pessoas hoje não fazem ideia, as pessoas, principalmente os cristãos, né, não fazem ideia que nós estamos numa guerra. Nós estamos numa luta. E por não fazer ideia que nós estamos numa luta, nós estamos a perder essa luta. Por quê? O demônio faz e desfaz. E como é que ele nos distrai? Distrai os cristãos com TikTok, com Facebook, com os vídeos mais banais e supérfluos que existem. Mas, se cada cristão tomar consciência de que estamos em guerra, e a guerra é séria, a guerra é muito séria, cada vez que você entrar nas redes sociais, você vai entrar como um guerreiro e você não vai se ocupar de coisas banais. Quando eu estive a assistir o filme, eu me lembrei de 3 livros que eu já li. Para mim, as pessoas deveriam ler, obrigatoriamente, principalmente os cristãos, deveriam ler esses livros para ter ideia
de como Satanás atua e como está possesso por um demônio. O primeiro deles é o The Demon, de Herbert Shelby Jr., que é um americano que viveu a maior parte da sua vida mergulhado em drogas e quando conseguiu se libertar disso, decidiu escrever um livro, o Demônio, para explicar como é que o demônio atua na vida da pessoa. Isso no nível de obsessão, não ainda no nível de possessão demoníaca, mas no nível de obsessão demoníaca. E na verdade, no nível de obsessão demoníaca é onde estão a maioria das pessoas. Milhares e milhares de pessoas sofrem de obsessão demoníaca. Mas veja, obsessão demoníaca é diferente de possessão demoníaca pelo simples facto de que na obsessão demoníaca, os desejos que você tem, a vontade que você tem e até mesmo o que você faz aparecem para você não com cara de que um terceiro ou uma outra pessoa está a te influenciar a isso. Não, mas você mesmo é que deseja aquilo. E se traduz principalmente por uma recorrência num ato. Você vê, droga, 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 droga. Ou viciado em ver pornografia, ou masturbação, ou em alguma mania que a pessoa desenvolve, que as pessoas olham para ele e pensam assim, não, esse cara simplesmente é viciado naquilo. Mas não, pode se tratar, e na maioria dos casos é real, que se trata de obsessão demoníaca. O segundo livro que muito me marcou é o do C.S. Lewis. C.S. Lewis fala sobre como o demônio atua ou como o demônio trabalha para levar alguém para o inferno. No livro Cartas do Inferno, ou como é que é outro título? Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz. Nesse livro, C.S. Lewis procura, de forma ficcional, imaginar uma correspondência entre um demônio, que está no nível mais alto, trocando correspondência, trocando cartas com o demônio mais baixo, que está aqui na nossa esfera, a nos tentar e nos induzir para pecar e nos rebelar contra Deus. E ele tenta imaginar essa correspondência do demônio que está no nível mais alto, passar instruções para o demôniozinho que está aqui a nos tentar. E dizer assim, olha, tá bom, você quer tentar, faça isso, faça aquilo. Tenta assim, tenta aí, tenta aí. O terceiro livro é o Mestre e a Margarida, do Mikhail Bulgakov, que conta a história de Satanás indo para a Rússia. É uma história ficcional. Indo para a Rússia e encontrou dois caras a conversar, ateus, a conversarem, um editor e um poeta. E o Satanás se aproximou deles e disse, vocês não acreditam em Deus? E eles disseram com muito orgulho, sim, nós somos ateus. A Rússia hoje é uma Rússia ateia, que não acredita em Deus. E Satanás disse, ok, tá bom, mas, olha, Jesus existiu. Não, isso é algo que nós não acreditamos. E Satanás fala assim, vocês não precisam acreditar, acreditando ou não, isso não influencia em nada. Sim, mas nós precisamos de provas. Quanto a isso, nós precisamos. Eles também não precisam de prova. E o livro, automaticamente, né, o escritor começa a narrar, né, na voz de Satanás, na pessoa de Satanás, a história da crucificação. Né? Nesse caso, Satanás a dizer, ele viu Jesus a ser crucificado e tudo mais. É um livro muito interessante, mas muito interessante mesmo. Mas, claro, o que chama a atenção sempre é isso. Satanás está a atuar, Satanás está atuante na nossa sociedade, mas nós não estamos a perceber. E eu estou a falar estou a falar até de pastores, estou a falar de crentes, cristãos, que assim, no seu dia a dia, eles notam e vejam ações demoníacas, mas não têm a real consciência da gravidade daquilo. Então, olha, fica aqui o meu apelo, assista ao filme, mas assista ao filme com essa consciência. Tente divulgar o máximo que puderes desse tipo de conteúdos que denunciam realmente a ação demoníaca. Por quê que eu estou a falar isso? Porque você sabia, por exemplo, eu não sei se você vai conseguir encontrar esse filme, eu lutei para conseguir encontrar esse filme. Filmes como este, Nefarious, ou o filme também lançado no dia 4, Sound of Freedom, do Caviezel, esses filmes foram totalmente censurados. São filmes que a mídia faz de tudo para abafar,
né? Filmes que não aparecem por ali de qualquer forma, porque são filmes que realmente expõem o mal que está acontecendo na sociedade. Então, quando você vê conteúdos como esse, partilha com os teus irmãos, partilha com os teus amigos. Acima de tudo, toma consciência disso. Nós estamos em guerra.